Quem está em casa acompanhando o nosso programa sabe o que é? Atenção, mulheres e homens, prestem atenção. Todas as informações sobre esse assunto nós vamos saber agora. Então você vai saber se afeta mais homens, se afeta mais mulheres, quem é que sofre mais, tá? Em que época que existe esse sofrimento todo, se tem cura, né? Quais são os sintomas e como a gente tem que se cuidar. A médica cirurgiã vascular Natália Vieira vai tirar as nossas dúvidas sobre lipedema. Você vai conferir agora no nosso programa, porque ela já se encontra aqui toda linda. Tudo bem, meu amor? Bom dia, Vanusa. Bom dia. Tava com saudade. Pois é, tinha bastante tempo, né? Rapaz, mas já tá aqui de volta. Estamos de e volta. Olha, vamos dar uma olhadinha, presta atenção nesse painel. Nós temos aqui o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Só que a gente precisa entender, na verdade, o que é o lipedema, para que a gente possa explicar para quem está em casa. Então, fique à vontade. Vamos lá, né? Lipedema é uma doença nova, né? De diagnóstico novo, né? Na verdade, ela já existe há milhares de anos, mas foi colocada como doença, né? Pela medicina recentemente. Então, antigamente, eles achavam que isso era gordura, era obesidade, né? Era um distrofismo da gordura, né? A gente classificava antigamente, até que alguns especialistas começaram a estudar e começaram a ver que tem uma distribuição diferente a gordura e o tipo de gordura desse paciente também é diferente. Sim. Então a gente vê que é um paciente que é todo fininho em cima, Mas tem um quadril largo. mas tem o quadril largo, as pernas largas. As pernas largas, aquele tornozelo que parece que foi garroteado, Sim, né? sim. Que vem aquela perna gordinha, depois vem aquele estreitamento de tornozelo e o pé magrinho. Então começou-se a ver que é um tipo de doença diferente da obesidade, certo? Outro critério, os pacientes, essa doença ela pode ser hereditária, né? Então a mãe que tem o lipedema, o filho tem 50% de chance de nascer com a doença. Tá? Então a gente já vai começar logo falando o que é na verdade e quem são as pessoas mais afetadas. Sim. A doença do lipedema, então uma doença de tecido gorduroso, é uma disposição do tecido gorduroso em locais predestinados, que seria a maior parte das vezes quadril, coxa, paciente que vem de quadril até perna e também braços. Isso, e somente pernas. A doença do lipedema, a gordura, ela é inflamada. Então, o paciente ele tem dor, ele tem inchaço. É isso que a gente precisa falar. Porque às vezes a pessoa olha e pensa assim, nossa, descobrindo essa doença vem o lado da estética. Calma aí. A principal queixa das mulheres, né, das pessoas que são afetadas, é dor. É dor. Isso, e aparecimento de hematomas, que são os roxos mais frequentemente. Sim. Quando o paciente toca a perna, a obesidade é aquela gordura lisa, que o paciente vê que está toda uniforme. O lipedema é aquela gordura ondular, então o paciente passa, parece nódulos nas pernas. E ele sente realmente, sente muita dor pela inflamação. Afeta mais homens ou mulheres? Mulheres, Vanusa, a gente sofre muito com os problemas circulatórios, né? Então, assim, mulheres são bem mais frequentes, mas também é causada no homem. Eu tenho uma curiosidade. Quando a gente fala em gordura localizada e quando a gente fala de lipedema, a gente pode misturar as palavras, as conversas ou não? Não, totalmente diferente. Não. Gordura localizada, ela pode ser localizada em abdômen, pode ser localizada em braço, somente num local. O lipedema é uma forma do organismo distribuir o tecido gorduroso. E não tem nada a ver com celulite. Também não. Celulite vem de um processo inflamatório subcutâneo da gordura, diferente do lipedema, que é uma localização exata de um processo inflamatório gorduroso. E sinais comuns para que a gente possa identificar. Por exemplo, eu vou observar minha mãe. Sei. E aí, daí então, eu ainda na juventude, por exemplo, tem muita gente jovem que agora pode, com uma informação como essa que nós estamos trazendo para vocês, já correr atrás. Tem cura? Não tem cura, é uma doença crônica. Mas o que a gente pode fazer é controlar essa doença. Sim. Tá? E aí, no caso, por exemplo, eu sou uma jovem e tive a curiosidade de descobrir se eu tenho ou não a doença. Identifiquei a doença. Tem idade?
Geralmente essa doença ela tem início na puberdade. E aí ela vai até a velhice. Melhor ainda, porque na puberdade você ainda está na sua juventude total. Sim, né? claro. Você está saindo da fase da criança para ir para a adolescência. Sim. E aí quando as meninas descobrem logo cedo, elas vão ter uma qualidade de vida maior, né? Sim, a gente pode fazer um tratamento clínico, né? Esse tratamento clínico inclui algumas medicações, atividade física regular, alimentos saudáveis. E aí a gente pode associar a terapia física complexa, que é uma fisioterapia de drenagem linfática que ajuda a evitar essa disposição e a retenção de líquidos que essa doença causa. Pronto, você falou que em alguns casos é genética. Em que casos não seriam? Então, essa doença, a fisiopatologia, ou seja, a história da doença, como ela acontece, ainda não é bem conhecida. Sabe-se que tem alguns fatores hormonais que influenciam nessa doença também, a mais a hereditariedade. O que seria mais interessante assim para se observar e algo que me chamou bastante atenção? A gente acaba fazendo essas perguntas porque é o que as pessoas falam na rua quando a gente vai tratar sobre esse assunto. E eu queria que você me falasse sobre se tem alguma ligação também com trombose. Não tem correlação com trombose. Porque às vezes as pessoas encontram umas pessoas com as pernas mais larguinhas, tornozelo mais alto, né? E as pessoas acabam ligando. Geralmente essa doença, Vanusa, ela está associada mais a uma doença de tecido, de doença linfática, do sistema linfático. É aquele sistema que carrega os líquidos, tá? Uma associação que pode ter entre essa doença são as varizes. Aquela má circulação das varizes que lentifica a drenagem do sangue, ela pode piorar o linfedema, mas não que a trombose tenha correlação com isso. São sistemas diferentes. E que de alguma forma você vai estar pesquisando e analisando tudo direitinho. Principalmente, nós estamos nas férias, é o momento de um check-up. Sim. De você parar, dar uma estacionada para ver o que está acontecendo. Porque as pessoas às vezes confundem varizes, microvarizes, com outros tipos de doenças e é importante que você identifique realmente o que está acontecendo com você. Porque dor nas pernas, às vezes, tem a ver também um pouquinho ou não? Tem sim. Todas essas doenças vasculares, né? E o lipedema, hoje classificado como uma doença vascular pela falha de drenagem, tem que ser avaliado pelo especialista. Quantos pacientes chegam ao consultório com dor nas pernas e a gente olha aquelas pernas limpinhas que não tem uma variz e quando faz os exames, tem surpresa de que tem alteração interna do sistema vascular. Começa a tratar e melhora a qualidade de vida. Vamos falar dos hormônios quando o assunto é hipertiroidismo e hipotiroidismo. Afeta ou não? O hipotiroidismo é uma doença que predispõe ao aparecimento de inchaços pelo corpo. Sim. Então, o hipotiroidismo, sim, quando ele está descontrolado ou não diagnosticado, ele pode levar a inchaço de todo o corpo. Mas são doenças diferentes. E que não tem nada a ver. Nada a ver com o lipedema. Pronto. Quando a gente chega numa fase, assim, digamos, da menopausa, nesse caso, vai melhorar ou vai piorar? Então, Vanusa, tão complicado, né? É complicado, porque assim, o que se sabe é que é uma doença hormônio dependente. Então, em fases que a gente está com o estrogênio mais alto, tem uma predisposição maior de aparecimento do lipedema. Só que, o que acontece na maioria das pessoas? Com o passar dos anos, as pessoas ganham peso. Sim. E essa doença é uma doença que ela exacerba, ou seja, ela piora com o aumento do peso. Pronto. E como é que a gente... Bom, ela já falou como você pode tratar, mas eu quero que você especifique mais ainda, né, para que as pessoas possam buscar logo um tratamento urgentemente. A gente falou de alguns sintomas, mas tem algo assim que chame mais atenção e que você já vai logo identificar, não, esse é o problema dela. Porque às vezes não está nas pernas, mas está no quadril ou nos braços, né? Sim. Aquela pessoa que é fininha o tempo todo e de repente fica com aquele braço gigante, isso pode ser uma demonstração do problema ou não? Esse problema é um problema progressivo. Então, assim, o paciente, ele é um paciente magrinho estruturalmente, né, no tronco, e geralmente, desde a puberdade, ele já nota que ele tem o braço mais gordinho, a perna mais gordinha, aquele culotezinho, mas é um culote que já prolonga para a coxa, certo? Então, assim, não é que o peso do paciente esteja inadequado, é realmente uma deposição de gordura de forma inadequada. E quais são as complicações que podem acontecer para a saúde da pessoa? Principalmente psicológica, né? Porque o paciente com lipedema é aquele paciente descontente com
aspecto, a estrutura, né? o aspecto do corpo. Fora que A dor. Aquela dor que a paciente às vezes sente que rela na coxa, sente dor para pegar, porque é um tecido inflamado. Ah, então não é só uma dor de dentro para fora, mas até entriscar a pessoa sente dor. Dói. Nossa, muito difícil, é muito complicado. Isso, é complicado. Nesse caso, vai precisar de cirurgias? Então, em alguns casos, né, que o paciente tem uma autoestima muito baixa, que aquilo está incomodando muito o paciente, existe. E nesse caso, quem vai atuar é o cirurgião plástico fazendo as lipoaspirações. Pois é, mas quando você fala de que é uma doença crônica, vai fazer o tratamento, vai fazer a cirurgia, volta. Pode ocorrer o retorno da doença. Vai depender também da questão que você estava falando, da alimentação, de como a pessoa vai lidar no dia a dia. Quais são os alimentos que afetam mais? Então, alimentos inflamatórios. E hoje, fast food, comidas que a gente coloca muito sal, muita gordura, muito açúcar, farinha branca, tudo isso interfere no processo de inflamação do corpo. A gente tem que lembrar que o lipedema é uma doença inflamatória do tecido gorduroso. Então você tem que evitar algo que possa inflamar. Isso, tem que ser alimentos antioxidantes, que seriam frutas vermelhas, verdura, carne magra, né? Evitar fritura. Eu queria que a Lorena, volta aquele quadro que a gente estava antes, os meninos, podem voltar pra gente? Só pra gente mostrar aqui, porque aqui tem a distribuição, pronto, os estágios. Eu queria que você me falasse dos estágios. A gente vê que realmente chega a um estágio gigante, né? Sim, sim. Aqui a gente vê, literalmente, né, o primeiro estágio, aquela paciente que tem somente uma gordura ali perto do quadril, o famoso culotezinho, né? Mais que o restante. Mas você vê já que a disposição da canela da paciente é uma disposição que já tem aquele aumento, né? Aí depois a gente vem para o estágio 2, né? Que já é um estágio que o paciente já tem aquela deposição, ó, a gente vê a gordura nodular, ó, consegue entender que não é uma gordura lisa, tá? Isso não é celulite, é diferente. E dificulta até exercícios físicos, né? Sim. Isso pode atrapalhar também na questão da caminhada da pessoa? Por exemplo, quando a paciente chega no estágio 4, aqui, né? A paciente já tem uma distrofia tão grande da gordura que quando ela vai andar, as pernas pesam, elas acabam batendo uma perna na outra, tá? E a própria circulação, né? Isso. Aí dificulta a circulação venosa, a gente já começa a ver que começa a aparecer manchas nas pernas. Então, assim, acredito que um fisioterapeuta acompanhando uma pessoa que tem o problema é o ideal. É o ideal. E essa paciente é a paciente que vai fazer drenagem linfática pela vida toda. Mas, gente, o importante é descobrir que você está com lipedema, né? Porque depois que você descobre que você tem essa doença crônica, você vai estar sempre se tratando, acaba sendo algo a mais. Às vezes a gente depende de um remédio para a vida toda. Sim. Mas você ter um fisioterapeuta vai lhe trazer saúde também para a vida toda. Sim, com certeza. Um profissional para a vida toda. No próximo quadro que a gente estava vendo, né, a gente observa alguns pontos localizados, né, como você mesmo falou, que é algo que quem está em casa já vai poder observar. Né? Na próxima figura, vamos mostrar para quem está em casa, meninos? Na próxima figura, a gente tem alguns pontos, né? Aqui, ó, o estágio 1, que ela falou. Aí tem a questão dos braços também, né? Pode acontecer de uma perna ficar mais inchada do que a outra? Geralmente, essa distribuição do lipedema, ela é simétrica. Sim. Diferente da doença do linfedema. O linfedema é uma doença do sistema linfático por falha de drenagem do sistema linfático. Diferente do lipedema, que é distribuição de gordura. Pronto, por isso que é bom a gente tirar todas essas dúvidas. Aí, no caso, tem o tratamento, tem a cirurgia e o ideal é descobrir logo. É só visualmente ou existe algum exame que identifica? O diagnóstico é clínico, é visualmente mesmo no consultório, né? Isso. Então não tem como você aguardar para fazer um exame. Você tem que realmente buscar um profissional da área. Isso. E que seja tão especialista quanto a nossa doutora, que está aqui, que identifica perfeitamente bem. E incomoda. Eu conheço algumas amigas que elas são magras, mas que elas têm um quadril avantajado e que elas dizem, Vanusa, isso aqui não é normal. Quando eu coloco um biquíni eu me sinto muito mal, porque é diferente de um quadril largo.
Sim, com E muitas nem certeza. sabem que tem o problema, né? Sim, muitas nem sabem. Às vezes o paciente chega no consultório achando que é do sistema venoso, que é varizes, que tem alguma coisa ou que é trombose. E quando a gente vai examinar, a gente vê puramente gordura de depósito inadequado. No caso desse tratamento ainda, se toma remédio também? Tem alguns remédios que facilitam a drenagem venosa quando essa doença é associada com varizes. Mas na maioria das vezes, quando é só distribuição de gordura, o tratamento realmente é elastocompressão, que são as meias, fisioterapia, atividade física, que vai conseguir melhorar. Doutora, ainda falando sobre o assunto para a gente encerrar, para quem faz academia e para quem toma algumas coisinhas para a prática de academia, faz algum mal? Então, a academia só traz benefício, Sim. né? Porque a gente diminui o tecido gorduroso e faz com que a doença reduza. Todo hormônio, né, Vanusa, quando a gente toma para academia, para distribuição de músculo, a gente tem que pensar que isso a longo prazo pode trazer problemas para a saúde, né? Complicações renais, complicações mesmo hormonais por desregulação. Que ligue ao especialista, né? Isso, então assim, uso de hormônios na academia, né? Hoje a gente está num boom desse assunto, né? Ele deve ser orientado por médico, tá? Quando você tem uma orientação de medicação, o médico vai saber o tanto que pode prescrever ou não, e quando retirar, Sim. tá entendendo? Então isso é muito importante. Bom, primeiro eu quero agradecer, tá, por você estar aqui com a gente e dizer para você que está assistindo o nosso programa que se você ainda tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a doutora. Se você quiser também, busque esse atendimento, procure um profissional da área. Hoje nós temos vários especialistas, tá? E a cada dia a gente traz mais e mais profissionais aqui para o nosso programa para ajudar você a entender melhor os problemas de saúde que são diversos, né? Sim. Vários. E quando a gente, meu Deus, eu devo ter esse problema. Não custa nada você fazer um check-up. Aproveita agora as férias, né? As férias dos meninos e dê uma chegadinha no especialista. Isso. Quem quiser entrar em contato com você, tá aparecendo aí na telinha, tá? O Instagram da doutora. Lembrando que ela tá sempre lá, atenta. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Sempre orientando os pacientes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada Seja sempre a você. bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, tá bom? Vanusa.